A paz do Senhor, irmãos. Sejam bem-vindos à nossa primeira lição do trimestre. Esse trimestre gracioso que nós estaremos estudando uma nova fase, um novo assunto. Vamos falar esse trimestre sobre um assunto extraordinário do cumprimento da comissão de pregar o Evangelho, um trabalho missionário. O título da revista é Até os Confins da Terra, escrita pelo pastor Gabi, pastor da Assembleia de Deus em Curitiba. E é um prazer sempre, começar um trimestre. Hoje nós temos o prazer de ter aqui o irmão Bill, nosso presbítero, Fabrício. Glória a Deus. Dito Bill. Famoso Bill. Bênção pura, irmãos. É um prazer estar com os irmãos aqui nessa manhã. Mais um EBD, para nós aprendermos junto com o nosso pastor, que é uma benção, é uma honra estar junto com o nosso pastor, né? Uma benção pura. Jaco Alain, não é o Alain, é o pai do Augusto. O garoto que sabe tudo. Até o Augusto sabe disso, gente. Até o Augusto sabia que eu estaria aqui nesta manhã com os irmãos. Glória a Deus, irmãos. É um prazer, uma honra estar aqui junto com o nosso pastor, meu querido amigo presbítero Fabrício. Para quem não me conhece, eu sou o Diácono Alain. Que Deus possa nos honrar e nos abençoar nessa lição, nesta manhã. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Queria que você compartilhasse esse link, convidasse aí os seus amigos. Fosse lá, você que não é inscrito no nosso canal, que está visitando, seja muito bem-vindo. Se inscreva no nosso canal para você receber nossas notificações. Vai lá, curta o nosso canal, participe no chat, fale, pergunte. O que eu não souber, os irmãos aqui com certeza sabem mais do que eu e vai estar explicando para os irmãos. É um prazer muito grande estar aqui. Vamos agora orar. Logo após a oração, nós vamos começar com a leitura em Bíblia em classe com a família firmada na palavra. Enquanto isso, Mobil, ora, para a gente começar então. Vamos orar. Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor pela noite que o Senhor nos deu de sono, onde nós acordamos porque o Senhor nos deu, nos sustentou. Sim, Pai. Por isso somos gratos. E agora pela Tua aula nesta manhã, que o Senhor venha visitar os nossos corações, aplicando a Tua palavra, aquilo que é o ensino nessa manhã, a cada família sendo aqui representada. Abençoe todo o proceder dessa aula, todo o ensino, pedimos assim em nome de Jesus. Amém. 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 A paz do Senhor! Bom dia para você. Estamos aqui para gravar mais um Família Firmado na Palavra. Amém. Sou o pastor Eric, essa aqui é a minha linda família. E a Lia vai estar lendo o texto áureo. A Giliana, minha esposa, vai estar lendo a Verdade Prática. E eu vou estar lendo a leitura bíblica em classe. Amém. Texto áureo. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho para todas as criaturas. Marcos 16:15. Verdade prática. A ordem imperativa de Jesus aos seus discípulos aponta para a universalidade da pregação do evangelho no mundo. Leitura bíblica em classe está localizado no Evangelho de Mateus, capítulo 28, verso 19 e 20, que diz assim: Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Marcos 16, verso 15 ao 18. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não os lhe fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Bom dia, voltamos então para a aula. Você acompanhou então aí a leitura bíblica em classe. Hoje é a lição 1, a grande comissão, o enfoque etnocêntrico, Etno de etnia, povo, e cêntrico, que é centrado nos povos. O evangelho é uma boa nova, é uma boa notícia. A expressão grega é evangelho, que é a boa notícia, o bom comentário, a boa nova de salvação por meio de Jesus Cristo. O texto áureo é o texto talvez mais conhecido da Bíblia. E disse-lhe: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ou seja, toda a criação de Deus deve ser alvo Da pregação. Todas as pessoas humanas precisa
ter a oportunidade de ouvir o Evangelho, ou para rejeitar ou para aceitar. Aqueles que crerem em Jesus Cristo serão salvos. A nossa verdade prática diz que é uma ordem imperativa de Jesus aos seus discípulos e aponta para a universalidade, ou seja, todo mundo deve ouvir a pregação do Evangelho. A nossa introdução nessa manhã fala que a gente vai tratar esse trimestre sobre a obra missionária. É um trabalho muito importante, né? Muitas igrejas não têm esse trabalho, né, de ajudar ou viver, né, uma obra missionária. Embora a expressão missionária hoje, às vezes, tem um equívoco, né, das pessoas estarem focadas só em enviar alguém para longe, para além, né, que daqui a pouco o Mobi vai falar sobre a questão transcultural. Mas a obra missionária é o testemunho cristão vivido no seu dia a dia, né? Todo cristão é um missionário, seja criança, adulto, jovem. Tudo que nós fazemos hoje diz respeito a compartilhar o Evangelho. Ou seja, as joias de Cristo é o nosso testemunho. Então, tudo que a gente faz, né, a forma como a gente vive, se relaciona como marido, como esposa, como filho, como patrão, como empregado, como sociedade, como estudante, como professor, né, como motorista no trânsito, né, como comprador, vendedor, como almoçar, sentar, se levantar. Ou seja, a forma como a gente vive prega ou desprega o Evangelho. Então, a gente prega o Evangelho aos ouvidos das pessoas quando nós falamos, né, do Evangelho para as pessoas, e nós pregamos de forma muito mais eficiente, né, diz que o testemunho, né, grita, né, enquanto as palavras só falam, quando a gente vive aquele Evangelho que a gente prega. Ou seja, a essência da vida cristã é compartilhar. Nós estamos o tempo todo vendendo uma mensagem de salvação ou de desgraça para as pessoas quando a gente deixa de viver e dar o bom testemunho do Evangelho. Então, o bom Alan vai começar a falar aí sobre a grande comissão, né? Por que é a grande comissão? Porque ela é dada por Jesus Cristo e ela é dada a todos os crentes, né? Não existe uma chamada específica para alguém testemunhar, né? Esse é o ministério que todos nós cristãos temos, que é o ministério de testemunhar e de falar a palavra de Deus. Então, Alan. Então, irmãos, a grande comissão, né? Como o pastor Jairo bem disse, a grande comissão, ela é o mandamento do Senhor para a sua igreja proclamar o Evangelho. Então, como o pastor Jairo já mencionou, esse mandamento não é só para a liderança, não é só para o pastor, mas todos nós temos este mandamento. Desde crianças a adultos, né, a idosos, jovens, todos nós temos esse grande mandamento, que é proclamar o Evangelho de Cristo. Então, todos nós fazemos parte desta grande comissão, né, em que, se nós olharmos as Escrituras, né, ali, nós temos rastros desse mandamento ali em Isaías 45, 22, que ele diz ali, olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra. Então, ou seja, né, é Deus falando ali através do profeta Isaías que todos os povos, ao olharem para o Senhor, seriam salvos. Então, ou seja, a gente tem rastros ali dessa grande comissão, dessa proclamação do Evangelho. Um dos grandes pontos da grande comissão ali também é a questão cultural do ID, né, pastor? Eu já tive experiências de fazer algumas missões, acredito o presbítero Fabrício também. Nós íamos para Minas Gerais, pastor. E uma questão que era assim, legal era a questão cultural, da forma que as pessoas nos recebiam. Nós víamos pessoas assim necessitadas, sedentas por Deus. Muitas vezes eram igrejas assim, que não tinham um pastor fixo, né? Então o pastor ele ficava aqui no Espírito Santo e também ia dar apoio lá. E nós íamos lá com o pastor, né, nesses cultos. Nós fazíamos muitas visitas. Nós visitávamos lares de pessoas que não eram crentes. Então, a questão cultural ali foi muito, muito legal, porque a cultura das pessoas era receptiva. Nós éramos bem recebidos,
desde que fosse a casa mais simples, mas as pessoas abriam as portas, nos recebiam com alegria, com um sorriso no rosto, né? Ofereciam uma água, um café e escutavam a palavra de Deus. Então, ou seja, o evangelho de Deus ali era proclamado. E às vezes um vizinho passava, né? Cidade interior passava, entrava também, participava do culto, recebia ali uma bênção. Então, a ordem era de cumprida, né? Que era a ordem de fazer novos discípulos, né? Então, as pessoas elas eram discipuladas, elas eram introduzidas às doutrinas bíblicas, introduzida a oração, o jejum, a palavra. E assim o grande ministério de Jesus ali, o evangelho era proclamado. Era proclamado. E veja, né? É um mandamento. Ou seja, não é uma questão que a gente tem que optar ou não optar, escolher ou não escolher, né? Não é uma coisa que a gente considera, é uma coisa que a gente obedece, né? Obedece. Ou seja, todos nós recebemos de Deus uma ordem imperativa, determinante, de que a gente precisa pregar o evangelho a outras pessoas. Por isso é missionário, né? É alguém que tem uma missão, ele é comissionado, né? É uma ordem de Deus para que ele pode pregar. O Alan disse aqui, né, sobre a questão do ID, que é a questão de atravessar fronteiras, de anunciar o evangelho, às vezes em uma cultura diferente, ou às vezes na mesma cultura, né, que nós estamos. Essa questão cultural, ela é interessante, né? A gente tem o Brasil, que é grande em extensão, mas nós temos no Brasil, né, embora a gente tenha uma cultura geral, mas existem subculturas dentro do nosso próprio país, né? Mesmo brasileiro, o Nordeste tem um tipo de cultura, o Sudeste outra, o Norte, o Sul outra, né? Até na pregação isso é importante observar. Como também nós temos pessoas, né, de muitos outros povos que moram no nosso país, né? Então a gente tem italianos, a gente tem pessoas, né, latinas, nós temos inclusive pessoas, né, africanas que moram no nosso país. Às vezes você prega para as pessoas dentro da sua própria pátria, mas que são de outros povos, de outras culturas, né? E também isso pode ser feito. Às vezes você não consegue pregar, por exemplo, ir a um país muçulmano, mas aqui mesmo em Vitória nós temos, né, muçulmanos que, né, vivem entre nós e que a gente pode pregar a eles. Ou seja, embora esse ID diz respeito ao movimento, né, a ir ao encontro dessas pessoas, e às vezes isso vai além da cultura, além das fronteiras do país, além, né, para uma outra língua, para um outro povo, mas sempre, né, eu saindo do meu conforto para testemunhar para as pessoas sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Então, o texto que fala, entretanto, a cultura de um povo deve ser avaliada e provada pelas Escrituras. Ou seja, porque a cultura tem aquele elemento que é bom e aquele elemento que é maligno, né? Sim. Por exemplo, na cultura chinesa, quando o marido morria, na cultura hindu, perdão, né? Quando morria o marido, a esposa, né, era sepultada junta, viva, né? A viúva ia, coitada, né? Porque e elas queriam que fizesse isso, porque elas não conseguiam viver sem o marido. Ou seja, né, essa não é uma cultura boa, né, nem uma cultura que agrada a Deus. Às vezes chega numa cultura onde o homem tem várias mulheres, né? Então, aquilo que na cultura é bom, a palavra de Deus solidifica, né, e fortalece. Aquilo que é errado precisa ser avaliado à luz das Escrituras. Então, embora o Evangelho vai ir a outras culturas, mas ele é uma contracultura. E quando ele encontra resistência, ele tem o poder de converter essa cultura de acordo com a palavra de Deus. Certo? A terceira aí é a ordem de fazer discípulos em todas as nações. A palavra nação aqui é a palavra etnos no grego, né? Que se refere a um país ou uma nação. E às vezes, por exemplo, nenhuma nação, nós temos vários povos, né? No Brasil, nós temos exemplos, né? Em outros países, né? A gente tem também a mesma coisa. Às vezes, o mesmo país fala diversas línguas. E às vezes é difícil, né, você traduzir a Bíblia para aquele povo, porque naquele país cada grupo preserva o seu dialeto. Então,
a pregação sempre enfrenta essas dificuldades. Hoje, por exemplo, nós temos um problema de tradução da Bíblia. Quase metade das línguas do mundo não tem ainda toda a Bíblia traduzida na sua língua, né? Você veja nosso grande presente recebido do padre convertido ao cristianismo, né, o João Ferreira de Almeida, que vai traduzir a primeira Bíblia, né, para o português, para que seja um presente para o povo, tanto de Portugal como do Brasil, para que tenham acesso às Escrituras. Foi um presente de Deus que foi dado a nós logo depois da nossa colonização, né? Já que ele era um português e era um padre versado, né, nas línguas originais, ele se converte e vai auxiliar muito a gente. Ou seja, às vezes o missionário prega a um povo e esse povo não tem na sua língua uma Bíblia, né? E o grande presente que um povo recebe é a Bíblia na sua língua, né? A leitura bíblica, o conhecimento das Escrituras, a aprendizagem da Bíblia muda completamente as pessoas e muda completamente um povo. E a questão ponto 4 aí, né, Mola, é a eficácia e os objetivos dessa comissão. A ideia aqui é a gente, para fazer cumprir esses objetivos, né, a pregação precisa ser feita no poder do Espírito Santo. Pessoas cheias do Espírito Santo. Isso aí, para que as pessoas sejam convertidas, né? Hoje nós temos um grande problema, né? Porque as pessoas muitas vezes têm dificuldade de pregar a palavra de Deus, né? Às vezes a gente quer enfeitar muito a pregação e aí interpretar exegeticamente, né? Criar aquele conceito ou doutrinária. Às vezes a pregação do Evangelho é uma pregação doutrinária que muitas vezes é a interpretação de uma certa linha teológica e que não é as Escrituras, né? Veja, as primeiras pessoas foram salvas ouvindo só a história, né? As pessoas chegavam lá e contavam a história das pessoas, da morte e da ressurreição de Jesus. Não precisava interpretar isso, fazer exegese. A pregação de Pedro foi assim. Pedro, qual foi a grande pregação que Pedro pregou que salvou tantas pessoas? O que ele falou? Um pescador simples. Contou a história. Contou uma história. Contou a experiência que ele viu. O que ele viu, Jesus que ressuscitou, um Jesus que estava vivo. E o que eles pregavam? Ele vive, ele está vivo, ele não morreu. Porque as pessoas viam e reconheciam. Não, ele é testemunha viva porque ele andava com ele. Ele viu ele, isso aí. Não era uma pregação simples, não era grandes coisas. Vê, né, a pregação de Estevão, né? Ele faz um resumo da história do Antigo Testamento, né? Sei. Você vê. Hoje a noção de pregação, né, bíblica, né, principalmente essa ideia de pregação expositiva, acabou sendo uma idolatria, né? Porque grande parte dos sermões é uma palestra, né? As pessoas não estão pregando a Bíblia, contando a própria Bíblia, elas estão tentando tornar aquilo um artigo científico, né? Criando uma tese, uma antítese e uma síntese, aplicando uma conclusão. Embora isso pode ser feito, mas isso não é o foco principal, né? O foco principal é quem está pregando seja cheio do Espírito. Primeiro tem que ser salvo, né? Sim. Ele precisa ter experimentado esse novo nascimento, ele precisa saber mostrar para as pessoas que aquele poder que transformou a sua vida é o mesmo poder que vai transformar a vida do outro. Então, sem o poder do Espírito Santo, a igreja jamais fará a missão dela, né, de pregar o Evangelho. É tanto, pastor, que se o senhor vê, quando você começa a pregar uma palavra, você começa a evangelizar, você começa a falar do Senhor, as pessoas que estão ao seu lado, as pessoas se sentem, e Ele quer estar perto de você. Se você for cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, as pessoas falam assim, eu quero ser igual a esse homem. Eu quero, olha, esse homem é cheio de Deus, esse homem é diferente. É isso aí. Quando eu me converti, tinha um irmão que me assistiu, eu falava, rapaz, eu queria ser um dia, quando for mais velho no Evangelho, eu quero ser igual a você, Perfeito. Homem cheio de Deus. Então, quando o Espírito Santo está sobre nós, nessa grande comissão, esse povo que vai testemunhar, ele vai viver isso lá. As pessoas que estão, a cultura que você vai representar, ela precisa estar envolvida, porque você vai ver um homem cheio de Deus. Homem envolvido, cheio do Espírito Santo. E aí, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, o que acontece? Pessoas são salvas, pessoas são libertas, pessoas são curadas, as pessoas se rendem ao Senhor.
falando, eu quero Jesus na minha vida. É isso aí. A eficácia, né, do objetivo da grande comissão, nós como ali convertidos e movidos pelo Espírito Santo de Deus, para que nós tenhamos eficácia, né, como integrantes dessa comissão, dessa grande comissão de proclamação do Evangelho. Primeiro, a gente tem que proclamar o Evangelho em palavras e ações, né? Como o pastor disse aqui no início. Nós falamos, mas o nosso testemunho ele grita. Verdade. É o que o irmão Bill falou. Essa pessoa é diferente. Esse homem tem algo diferente nele, essa mulher, ela tem algo diferente, porque o Espírito Santo de Deus é com ele. Isso aí. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o quê? Proclamamos o Evangelho através da palavra e das ações. Discipular, né, pastor? É isso Os aí. novos convertidos. É isso aí. Mostrar ali na palavra a doutrina bíblica, como se portar, né? Como um marido se portar, como uma mulher se portar. E até quando você vai numa cultura diferente, as pessoas te olham diferente. Quando Sim. vê que você é diferente, cheio do Senhor, cheio de Deus, quando você é diferente, o Senhor, ele transpera em você. É igual quando José não era assim, quando ele chegava, onde ele chegava, Prosperava. Deus era com ele, porque o Espírito Santo era com ele. Então, quando você ganhou outra cultura, eu vou dizer que eu já vivi isso, irmãos. Eu fui à frente de igrejas no interior, e eu fui na cultura quilombola, pastor. Quilombola. Era o pessoal aqui em Santa Leopoldina, no cantinho, e era um povo muito assustado. E assim, eles tinham alguma cultura meio complicada, né? E aí você começa a falar do Senhor para eles, e eles viram que a gente era diferente. Vocês são um homem sério. Ele falou, você é homem de Deus. Por quê? Porque viram em você um homem de Deus, né? Então, a expressão hoje, como o senhor falou, o homem cheio de Deus, ele vai expressar a experiência do Espírito Santo. É a pessoa querer ser. Interessante que o presbítero Fabrício citou ali sobre José, né? Onde José colocava a planta do pé dele, ele prosperava, porque Deus era com ele, que era um homem cheio do Espírito Santo. É isso aí. Na cadeia, o carcereiro ele falou para esse camarada aí, É diferente. é diferente. Toma aqui a chave aí, cuida daqui para mim. Ele cuidava dos presos. É isso mesmo. No tanto que Deus usou ele com sabedoria ali para interpretar os sonhos, né? É verdade. Então ele era cheio do Espírito Santo. Então, voltando ali, o segundo ponto é discipular, né, essas pessoas. E o terceiro ponto é o quê? É integrá-los espiritual, socialmente dentro da igreja. Essas pessoas que foram convertidas, que foram cheias, né, passaram ali pelo enchimento do Espírito Santo, né, tiveram ali o batismo nas águas, o batismo com o Espírito Santo, eles vão passar a ser também parte integrante dessa comissão, dessa grande comissão. Eles também vão ser missionários, eles também vão falar ousadamente da palavra de Deus, o testemunho dele vai impactar novas pessoas, né? Eles vão crescer na graça e no conhecimento por intermédio da ação do Espírito Santo, né? E vão, assim como todos nós, assim, desfrutar da comunhão ali com a igreja, com o povo de Deus. Mas nós temos colhido isso aqui na nossa igreja. O evangelismo, eu conheci, tem irmãos aqui na igreja que veio para a igreja aqui porque o evangelismo está acontecendo. O evangelismo, aí eu conversei com o irmão há pouco tempo, ele não era daqui, ele era da igreja Missão Josué, até da igreja da menina que trabalha comigo, e ele falou que ele veio para cá porque a filha dele começou a participar do evangelismo. E gostou do evangelismo, e eles vieram por causa dela, veio e integrou, está aqui conosco. Por quê? Porque o testemunho falou mais alto, eles estão conosco, porque a cultura, tudo está vindo a nosso favor. Verdade, né? Quando a igreja ela evangeliza, quando ela prega o evangelho, ela é viva, né? Aliás, para pregar tem que ser viva, né? Sim. Né? O morto não fala. O morto não fala, não faz nada. O que caracteriza uma igreja viva, ela está evangelizando, você está pregando a palavra de Deus, né? Se ela está saindo das quatro paredes para fazer alguma coisa fora com as pessoas, entendeu? Isso é muito importante. Então, resumindo, né? Proclamar o evangelho, como falou o irmão Arlão, discipular as pessoas e depois entregá-la à igreja, ela cresce e depois ela mesma se tornará uma missionária ou missionário para pregar o evangelho. O segundo ponto aí, o nosso prefeito Bill vai falar agora, são missões transculturais. Você sabe o que é missões transculturais? Irmãos, missão transculturais. Ela vem, o prefixo trans vem do latim, significa movimentar para além, de através. Nós estávamos até falando, o pastor, sobre isso, ir além, é sair para evangelizar, é sair dos limites que você está, é ir
para evangelizar, para fazer a obra, como o Diácono Alain falou sobre o ID. O Senhor, quando chama uma pessoa para sair, eu até pesquisei o que significa ID. Fala partir, comparecer, se apresentar, comparecer. Eu quero ir, eu quero participar. Mas os irmãos falam assim: moxa, eu vou fazer essa missão transcultural aonde? Eu vou ficar aqui, eu sou da igreja. Não é aqui mesmo, você pode fazer. Você pode evangelizar, às vezes, o seu vizinho, que às vezes, como o pastor falou, você tem um vizinho, às vezes, que é venezuelano, que é cubano. E assim, o nosso argentino, nós podemos sair para fazer essa missão, sair para essa cultura abrangente em toda essa cultura. Só que nós vamos deparar com algumas dificuldades, que às vezes é conceito de línguas, às vezes algumas coisas, mas se nós sairmos, a parte de missão transcultural fala de nós sairmos, nós transpor as nossas barreiras, os nossos limites, né? É isso, pastor? É isso aí. E sair. Para a gente poder evangelizar, falar do Senhor, pregar a palavra, não só porque também nós temos dificuldades. Igual quando você sai para uma missão, vou botar que a gente vai para um lugar que fala outra língua, nós vamos deparar com alguma dificuldade. Vamos, não é verdade? Se você não conhecer a língua do lugar, né, você pode ter dificuldade de se comunicar, de pregar. As pessoas não vão te entender, né, se não tiver, né? Eu tenho uma dificuldade lá onde tem roça, o pessoal eles falam muito pomerano. E eu não entendo nada pomerano. Às vezes você está num lugar, eles chegam lá e eles começam a falar pomerano, você vai ficando para a cara deles, você está falando de mim, está falando mal. E aqui pertinho de nós, né? Aqui pertinho de nós, né? Você não consegue. Tem uma Alemanha aqui pertinho de nós, aqui, né? E você não consegue entender o que eles estão falando. E às vezes, quando você. Então, a gente, querendo ou não, a gente fica um pouco perdido. Aí, às vezes, eu pergunto, o que está falando? Não, ele está falando de outra coisa. Então, assim, quando você está disposto a sair. Então, como o pastor perguntou, a missão transcultural é o conceito de a gente sair, transpor as barreiras, sair para frente, passar os limites. É isso mesmo, pastor? É isso mesmo. Uma igreja que não sai, ela não cumpre o ID. Né? Interessante que a expressão ID, que a nossa Bíblia traduz, também seria perfeitamente traduzida, e também não estaria errado, porque o grego dá essa opção, de traduzir em movimento. É indo, né? Talvez o mais certo não é id, é indo. Porque quando você lê o livro de Atos, você vê que os cristãos, a proporção que eles iam viajando para fazer seus negócios, eles também iam pregando, né? Eles foram perseguidos e foram morar em outros lugares. E a proporção que eles iam morar em novos lugares, eles iam pregando o evangelho. Aonde eles chegavam, eles pregavam o evangelho para alguém. E uma coisa legal, toda vez que você prega o evangelho, né, aqui e acolá, alguém se converte, né? Então as pessoas iam se convertendo. Então, o conceito é esse: se você vai pregando o evangelho, e esse evangelho, né, ele é no seu bairro, depois na sua cidade, no seu país, e depois alcançando todos os povos. É o que está em Atos 1:8, né? Pregar o evangelho em Jerusalém, tanto na Judéia como tanto em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ou seja, é um evangelho que vai crescendo, vai pregando, vai desenvolvendo. Ou seja, o mundo inteiro tem que ser alvo desta pregação. A intenção de Deus é que cada nação, cada cidade tenha um ponto de pregação para que as pessoas possam aprender do evangelho, né? E você vê, né? Independente do povo que o evangelho está, a pregação é a mesma coisa, a ênfase a língua é diferente, os costumes são diferentes, as pessoas, né, fisiológica, visivelmente, né, são né, diferentes. Seja a pele escura, clara, amarela, branca, né, moreno. Com turbante, sem turbante, cabelo isso, no frio, no gelo, no quente, no deserto. Mas a mensagem é a mesma. O Salvador é o mesmo. E o mesmo livro é a palavra de Deus. Ou seja, né, o mundo inteiro falando língua diferente, mas crendo do mesmo jeito. Né? Todo mundo sendo unido por causa da universalidade do Evangelho. Aí, outras barreiras que você ia falar aí, você falou só da barreira cultural, né? Tem também as barreiras econômicas, né? Está tudo essa já? Tá, não chega, não. Tem as barreiras. As barreiras falam. A primeira barreira é a barreira geográfica. Geográfica, né? As barreiras geográficas que falam das novas nações e novas culturas. Quando a gente se deparando com situações disso daí, a gente sai e se depara isso aí. Depois tem as barreiras
culturais, que são de valores, de costumes E hábitos diferentes. Depois nós temos as barreiras econômicas, que falam diferentes de moedas e comércios. Né? Depois nós temos também umas barreiras que falam, eu acho linguística. Barreira linguística, que são as línguas do coração. Né? E tem a barreira religiosa, que tem o islamismo, o ateísmo, o materialismo e o secularismo. É isso aí. Etc, que vem... É isso mesmo. Você vê, né? A questão da língua é uma barreira muito grande, né? A pregação do evangelho. Mas, graças a Deus, né? Hoje as pessoas podem aprender a língua do lugar, né? E poder comunicar o evangelho. A língua do coração, né, é aquela língua nativa, né, onde as pessoas, como aqui o pomerano, tem essa língua do coração, que é uma língua que eles trouxeram, é uma língua, né, indo-europeia, né, da Europa para cá, e ainda falam entre si. Ou seja, as barreiras existem, mas todas elas são transponíveis, né? Você pode aprender a língua, você pode aprender a cultura, você pode aprender a economia, você pode, né, criar... Usar a própria tecnologia também a seu favor. A seu favor, com certeza, né? Hoje você pode enviar textos, né, em várias línguas para diversas pessoas, porque o próprio Google facilita, né? Recursos. Né? Todo mundo pode fazer missões, né? Ou pode evangelizar, ou pode contribuir, ou pode orar, né? Pode promover, ou pode usar a própria internet e também falar a palavra de Deus. Isso é muito, muito legal. A outra questão agora... As barreiras religiosas, né? Por exemplo, nós temos religiões, né, que se opõem ao cristianismo, que é o islamismo, o ateísmo é uma religião que cresce muito hoje no mundo, né, que não crê em Deus, é uma religião baseada no próprio materialismo, que é o próximo ponto aqui. Tem ganhado força, né, pastor? Muito. Pessoas que não creem naquilo que é metafísico, que é sobrenatural, que é espiritual, que é transcendente, né? Só crê na matéria, né? E, infelizmente, esse tipo de crença leva as pessoas a viver, né, um nulo, um vazio, né, e uma carência muito grande. E mesmo essas pessoas, né, são muito abertas à pregação do evangelho, porque o evangelho, quando chega, ele muda as pessoas, né? E nós temos hoje o secularismo, é quando as pessoas, né, perdem aquele senso religioso, né, aquele temor de Deus, e não vive mais segundo os princípios da palavra de Deus, né? É uma cultura pós-cristã e rejeita completamente o cristianismo, que é a cultura que a gente vive hoje que mais cresce. E são barreiras, mas não são barreiras intransponíveis. Mesmo pessoas como estas, quando ouvem o evangelho com poder, acabam se convertendo e conhecendo a Jesus Cristo. Ou seja, o evangelho é o poder de Deus para a salvação tanto do judeu como do gentil, porque ele muda a vida das pessoas. Qual é a diferença do evangelho, por exemplo, para uma filosofia secularista? Qual a diferença, por exemplo, do evangelho para o ateísmo? Qual, por exemplo, a diferença do evangelho para uma pessoa que professa, por exemplo, a ideia materialista, né? Ou agnóstico, que acredita que, se Deus existir, ele não pode ser conhecido? A diferença é que o evangelho é o poder de Deus. Isso é toda a diferença, né? Então, ninguém vai se tornar uma pessoa melhor porque ela se tornou materialista, porque ela se tornou ateia, ou porque ela agora se tornou um ateu, né? Nenhum ateu melhorou de vida, ninguém abandonou os vícios, o pecado, porque professou o ateísmo, professou o materialismo, professou o secularismo, né? Pelo contrário, as pessoas acabam piorando como ser humano, né? Essa visão ateísta, materialista, produziu, por exemplo, a versão marxista, né, que produziu o comunismo e que matou mais de 300 milhões de pessoas em 150 anos, e alguns dizem que isso é 2, 3 vezes mais o número. Mas veja, aqueles que conheceram Jesus, há uma mudança
completa na vida das pessoas. Por quê? Porque é o milagre do novo nascimento. Então, quando se prega o Evangelho, nós não estamos pregando um conceito, uma filosofia, uma ideia ou uma ideologia. Nós estamos pregando a verdade de Deus. É o amor de Deus que é revelado às pessoas, convidando elas a abandonar os seus pecados e a receber o perdão de Deus por meio da morte, ressurreição de Jesus Cristo lá no Calvário. Até porque, pastor, quando a pessoa entra nisso e faz, ela aceita isso aí, ela tem uma nova forma de vida. É isso aí. Tanto aconteceu conosco. Um dia nós éramos de uma forma. E quando nós aceitamos o Evangelho, ele entrou na nossa vida, ele não mudou. Aquilo que eu fazia, eu não faço mais. Se eu roubava, eu não roubei mais. Então, tudo tornou diferente na minha vida. Então, virou para mim uma nova forma de vida. Eu tenho uma nova forma de sonhar, de pensar, de agir. Eu tenho esperança do futuro. A pessoa que é um ateísta, a pessoa que é um materialista, ele não vê o futuro. Não. Ele não vê o futuro. Se você vê os filmes hoje que você vê, é tudo filme abandonando a Terra, vão para a Lua, vão para Marte. As pessoas não têm futuro. Não tem mas quem tem o Senhor no coração sabe que o governo todo é dele. É isso aí. E que o Senhor tem para nós algo preparado especial. Essa filosofia é isso mesmo. Ela produz uma visão pessimista do passado, do presente e do futuro, né? Tanto é que hoje, quando você vai para a arte, qual é o fim da arte, né? A confusão, o nulo e o vazio. É por isso que você vê tantos artistas, né, pintores, cometendo suicídio, porque o fim é assim: você tirou Deus do centro, não sobrou nada. Né? Não tem propósito, não né? Tem propósito, não tem nada. Não tem. Então, a pregação do Evangelho é maravilhosa porque ela é o poder de Deus. Ela não precisa ser defendida. Por quê? Porque quando se prega, por isso Paulo diz, né, que eu preguei o Evangelho com poder e manifestação dos milagres. Porque você prega, o Espírito Santo opera no coração da pessoa. Ele converte as pessoas, né? Não é a sua palavra. E às vezes quem está pregando não tem um conhecimento avançado, não, né? Às vezes o analfabeto prega para o doutor. E o doutor se converte. É a grande bênção. E às vezes, quem está falando só conhece o básico do Evangelho, mas ele experimentou a graça de Deus de viver uma experiência nova, né? Então, só o Evangelho pode mudar o homem para melhor. Só a educação não faz isso, a prosperidade não faz isso. Só o Evangelho corrige, né, o risco, né, da pessoa ser avarenta, egoísta, autocentrada em si mesma, né? Porque ele faz as pessoas amar uns aos outros, respeitar as leis, obedecer, né, a Deus e viver uma vida que vive bem com todo mundo. Ou seja, quando nós pregamos o Evangelho, nós pregamos o poder de Deus. Não é um conceito nosso, né? O Evangelho não é uma coisa que nós iríamos criar, né? Não é uma coisa que os homens inventariam, né? Porque é a história de um Deus que dá o seu próprio Filho, o seu único Filho, para morrer, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Então, ou seja, e quem complica é o homem. É o homem, complica. Pode parar, porque a pregação ela é simples, como o senhor falou. A pregação, esses homens que foram e testemunharam, foram homens, qual foi a pregação? É o testemunho. Às vezes você ouve um testemunho de uma pessoa e se converte. É verdade. Eu tinha um rapaz que trabalhava comigo, ele se converteu através de um testemunho de um amigo que ele ouviu. Ele falou, eu quero isso para mim. Então, quantas pessoas que têm se convertido através do testemunho de um amigo, de um colega, e têm vivido, porque o Evangelho tem trazido isso para as pessoas, perspectiva de vida. A gente não percebe, né? Mas os nossos vizinhos estão de olho em nós. Os nossos amigos de trabalho estão de olho em nós. Eu vivi várias vezes essa experiência assim, né? De alguém disser assim, né? E trabalhar com um amigo há anos, né? Aí um dia, sentado com ele no restaurante da empresa, almoçando, ele falou assim, rapaz, eu sempre falo com a minha esposa, eu quero um dia lá na igreja do Jairo. Eu quero um dia que a gente faça parte daquela igreja. Ou seja, né, as pessoas, né, um amigo que eu não tinha muito intimidade, né? de falar para ele, mas ele olhava para mim, ou seja, mas isso acontece com todos nós, né, no trabalho,
os vizinhos, todo mundo está olhando. Ou as pessoas estão desejando ser como você, ou estão odiando ser o que você é, né? Depende muito do seu bom testemunho. Diz a Bíblia que no início da igreja primitiva, a forma como os cristãos viviam, o texto diz que eles caíam na graça do povo, ou seja, a forma como eles viviam agradavam as pessoas. Né? Então as pessoas sabem, ele é crente, não, ele é diferente, né? Isso atrai as pessoas para Jesus. O ponto 3 aí é a visão global, né, do evangelho no mundo. O primeiro ponto aí é a evangelização, o discipulado, está em Mateus 28, 18 a 20. Né? Ele vai falar aqui sobre a ênfase de fazer discípulos, né? Que é uma ordem baseada na relação de um mestre com o seu discípulo, ou seja, é quando a gente vai levar aquela pessoa a crescer no conhecimento de Deus. Então, quando você vai fazer discípulo, você vai tornar alguém seu aluno. Então, essa pessoa vai imitar você. E veja, o discipulado é sempre assim, é um pai discipulando um filho, é um irmão mais maduro discipulando um outro irmão novo na fé. Né? Então, todos nós, quando entramos na fé, nós miramos em alguém. É verdade, né? é verdade. Alguém que chega, que a gente confia. E a gente lembra dessa pessoa. Até eu lembro de que eu mirei quando eu entrei para a igreja. Eu Isso aí. É um rapaz chamado Paulinho. Aí, Ele era um homem de Deus. O menino que ele foi, era um jovem, eu entrei jovem para a igreja, e ele me ensinou muita coisa. Ele me ensinou a temor, ele me ensinou, as coisas não são dessa forma. É isso aí. Deus não pode ser assim. E é verdade, só falou uma coisa que você sabe, ver aquela nostalgia assim, é verdade, eu lembrei que eu espelhei nessa pessoa. Ele foi o meu pai na fé ali, que me ajudou a caminhar. Eu entrei para a igreja que eu tinha 17 anos. E vê, né? Jesus passou 3 anos com os seus discípulos. Ou seja, vamos dizer, né? Pelo menos esse tempo básico de discipulado é aí, né? De 2 a 3 anos, onde a pessoa vai aprendendo o evangelho. É por isso que sempre quando alguém se converte, é bom se ingressar no curso de discipulado. Aqui na igreja nós temos, né, o curso de discipulado. É importante demais você conhecer os primeiros rudimentos, né, os princípios elementares, né, básicos, né, da vida cristã, né, aprender algumas doutrinas iniciais do evangelho, né, aprender como funciona a igreja, né, sua relação uns com os outros, aprender como a gente pode ser inserido nos ministérios da igreja para que a gente seja atuante e não só seja um espectador, né? Ou seja, e depois desse processo, que é um processo de ingresso, tem um processo de maturação, né? A pessoa vai ser amadurecida e ela depende exclusivamente de um testemunho de outra pessoa. É um irmão mais velho que vai conduzir, que vai se aproximar dele, que vai discipulá-lo. Isso é muito importante. Então, como Alan dividiu, né? É a pregação do evangelho, depois vem a questão do discipular, que é projetar naquela pessoa o caráter de Jesus, né? Paulo dizia assim, seja meus imitadores como eu sou de Cristo. Né? A palavra imitar, que o grego usa, é mimelma, né? É como fazer mímica, né? Como pegar aqueles bonequinhos com a mão, né? Ou seja, é alguém que está, né, seguindo os passos. Então, eu e você precisamos ter o cuidado daquilo que a gente faz, fala e como a gente vive. Por quê? Porque as pessoas vão imitar, né? Nós somos um espelho para as pessoas na igreja, como os pais são um espelho para os filhos, né? Então, a gente é um espelho convexo e um espelho... o outro, meu Deus, são 2 espelhos, o convexo e o... Tem o outro contrário, né? Ou nós aproximamos, né, a percepção, ou nós afastamos a percepção das pessoas. Então, todos nós precisamos ser pessoas que atraem, né? Tem gente, parece que na igreja usa repelente, né? Porque eles repelem, né? É interessante que sempre tem alguém na igreja que está te reparando. Sempre tem alguém na igreja que quer te imitar. Sempre. Então, a gente tem que ser diferente, fazendo as coisas certas, porque como somos imitadores, nós temos que sempre estar se aproximando de pessoas para ser bênção. É isso aí. Viver o evangelho naquilo que está sendo pregado. Vivemos aquilo que a igreja está vivendo. Nós estamos numa batida de evangelismo, de oração, de jejum, de busca, e nós temos que entrar nisso aí. Quem não consegue entrar nesse conceito sempre acha dificuldades em algumas coisas e não consegue permanecer. É verdade. Porque não consegue. Aquilo que o senhor falou aquele dia. As pessoas que nunca vão, às vezes, permanecer. Por quê? Porque ele nunca está na mesma batida da igreja. É isso aí. A igreja está pisando aqui, está pisando lá. Então, não consegue se firmar.
E diz a Bíblia, né, que todos nós temos que ter o mesmo sentimento e a mesma maneira de pensar, né? Então, isso é possível com base no discipulado. Agora veja, né, o ponto 2 diz que o arrependimento e a capacitação do Espírito Santo é outra visão do Evangelho. Ou seja, quando a gente prega, a gente conta com o apelo do Espírito Santo para que as pessoas se arrependam. Ou seja, quando é que a nossa pregação surtiu o efeito pelo qual, o objetivo, né, o efeito pelo qual ela foi enviada, né, a palavra? É quando as pessoas são levadas ao arrependimento. O que é o arrependimento? É uma mudança de vida. Mudança, né, de vida. A palavra metanoia é uma mudança, né, completamente de mente. Porque na conversão as pessoas literalmente mudam toda a sua perspectiva da forma como ela começa a enxergar a vida. Então ela tem uma outra forma, né? Como o Bill falou, né? Ela não faz as mesmas coisas que ela fazia. Ou seja, eu não sou quem eu era. Né? Então, dizem que quando as pessoas se convertem, deveria trocar a foto, a identidade, né? Porque muda completamente, né? Muda. Eu vou até falar na minha área, que os irmãos sabem que eu sou mecânico, então na minha área. Quando você já vende seu peixe já, né? É que o Alé é contador, irmãos. Quando você contador não, Judas era contador de Jesus. Meu Deus, contador não presta desde sempre. Quando você muda um carro para outro combustível, ele vai trabalhar com outro combustível completamente diferente. É completamente. Automaticamente, quando a pessoa se converte, ele anda em outra direção. Ele vai para lá e vai para cá. Por isso, quando a palavra converter, como você falou, que metanoia, que muda a mentalidade, muda tudo. Muda tudo. Muda tudo. Então, quando a pessoa realmente aceita, eu falo por mim, vou falar a experiência de todo, mas de mim. Eu era uma pessoa muito difícil de lidar, não aceitava opinião de ninguém, não aceitava conselho de ninguém, achava que eu era o dono do mundo. E quando Deus começou a mudar na minha vida, eu comecei a entender que as coisas não funcionam dessa forma. E comecei a mudar, comecei a ouvir conselhos. Você consegue entender melhor aquilo que o Senhor tem para nós. Né? E é isso mesmo. Então, o arrependimento é uma mudança. Primeiro, é uma mudança que envolve sentimentos, né? A gente começa a sentir tristeza pelos pecados praticados. Depois, é uma mudança que envolve o intelecto. Você entende que é pecador. Você agora reconhece isso. Você é convencido de que seu estado é um estado de miséria e de pecado, que você está condenado ao inferno. E terceiro, esse arrependimento mexe com a nossa volição, que é a vontade. Ou seja, intelecto, emoção e vontade são redirecionados. Então, o arrependimento é uma mudança. Você está indo para lá, você para de ir, muda a direção e começa a caminhar ao contrário, né, para o lado certo. Ou seja, você não só para de pecar, você começa a fazer o que é certo. Diz a Bíblia que aquele que roubava, agora não rouba mais, mas está trabalhando. Né? Aquele que falava mentira, agora não fala mais mentira, mas agora está falando a verdade. Né? Porque tem gente que não rouba, mas também não trabalha, né? Tem gente que não mente mais, mas também não fala a verdade. Então, né? Interessante, né, pastor, que assim, o arrependimento e a capacitação do Espírito Santo é porque lá no mundo, né, as pessoas podem até querer mudar visualmente a casca. Né? A casca pode ser mudada, mas o caráter só é transformado através do Espírito Santo. Então, Nada. Então, o que o pastor falou aí agora, ele roubava, né? Mas agora trabalha. É isso mesmo. As atitudes mudam. Você vê quando uma pessoa que era do mundo, que tinha atitudes errôneas, falava palavras torpes, quando ela conhece o Evangelho e ela reconhece que ela é pecadora, e ela toma aversão dessas coisas, ela passa a não fazer mais e passa a fazer o contrário, e o testemunho de vida dela vive diferente para as outras pessoas. Não, fulano ali, ele era um viciado, ele era um bêbado, hoje ele não bebe mais, hoje ele prega a palavra àquelas pessoas que estavam naquela condição que ele se encontrava. Então, ou seja, houve ali uma transformação, uma mudança de caráter através do Espírito Santo, que capacitou agora dele ser um novo membro da comissão, né? É verdade. Isso é maravilhoso, né? Acho que nós estamos chegando quase ao final já, né? A gente, antes de concluir, queria convidar você para ofertar. Malan, convida os irmãos para ofertar nesta manhã.
favor, antes de a gente voltar e concluir aqui. Então, irmãos, um período da nossa aula que é gracioso, que é nós honrarmos ao Senhor com as nossas ofertas. Né? Nós temos o nosso voto, né, que é dos 1.000 valentes, para que Deus possa nos dar a graça de comprarmos esse espaço que nos foi concedido por Ele, né? São mais de 6.000 metros, né, pastor? 6.500 metros. 6.500 metros. Muita coisa, hein? Onde nós temos ali as salas das nossas crianças, onde Deus tem falado poderosamente, onde os professores têm ensinado ali o Evangelho para os nossos filhos. Né? Nós temos um templo aqui em que Deus nos deu, que nós podemos, né, encher a casa de Deus. Nós tivemos a oportunidade de alargar as nossas tendas. Então, que Deus possa também te usar ali como um valente, faça parte aí dos 1.000 valentes. E a nossa irmã Amanda agora vai tocar um louvor para que nós possamos ofertar ao Senhor. Amém? O Senhor marchando sim, seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda alma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O Senhor marchando sim, seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Glória a Deus. Então, concluindo, nós temos o grande desafio, né, de missões, de alcançar o mundo inteiro, né, com uma genuína pregação do Evangelho. Cada um de nós, irmãos, somos missionários. Se você não pode ir pregar, você pode orar. Se você não pode ir, nem pode orar, você pode contribuir. Embora orar e contribuir, né, todo mundo pode. Talvez você não consiga viajar para um outro país, mas você pode testemunhar para os seus amigos, para os seus parentes. Todos nós somos um missionário, todos nós somos testemunhas, né, do Evangelho de Jesus Cristo. Então, eu queria convidar você nessa manhã a pensar sobre isso. Quantas pessoas eu já levei a Jesus Cristo? Para quantas pessoas durante o dia eu falo o Evangelho? Quer ver? Às vezes você pode convidar as pessoas para vir o culto, para vir o musical, né? Compartilhar EBD. Compartilhar a EBD. Olha que coisa, olha só, perfeito. Os links da EBD é uma forma e uma ferramenta poderosa para você evangelizar. Tem muita gente que assiste, está assistindo a nós por causa das pessoas que compartilham o link da EBD. Né? Nós temos agora a nossa cruzada, que será domingo e segunda. Você pode trazer famílias, pessoas, né, vizinhos, para ouvir a pregação do Evangelho. Ou seja, as pessoas que vierem se converter, o galardão é seu, querido. É você que está trazendo. Ou seja, se você, pastor, não sei falar, então convide
convida as pessoas para vir à igreja, e na igreja é um dos lugares mais extraordinários para as pessoas se converter, é no ambiente da igreja, né? É verdade. Com a adoração, com o louvor, as pessoas veem as manifestações do Espírito Santo, né? E Paulo diz que quando as pessoas estão na igreja, o coração delas são reveladas, né? Revelado, e elas falam assim, né? Verdadeiramente Deus está nesse lugar. Então, ou seja, traga as pessoas para a igreja, convida elas, né? Tem o culto das mulheres, tem o culto dos homens, né? Tem a quarta-feira, que é o culto de ensino, tem o culto dos jovens, é um jovem, então convida para o culto do jovem, é uma família, né? Então, assim, tem criança, tem uma jornada, tem um trabalho para a criança, tem aquilo, ou seja, você pode sempre estar sendo um instrumento de Deus. O que nós não podemos fazer, e aí estaremos pecando, é termos tantas ferramentas para evangelizar e a gente não convidar as pessoas. Né? A gente se envergonhar, se intimidar e achar que a gente está atrapalhando as pessoas. Não, nós estamos ajudando elas, porque se elas se converterem, irmãos, nós estamos levando a alma delas do inferno. Eu não estou ajudando a pessoa. Se eu sei que você vai cair do precipício e eu vou te aviso do perigo, eu não estou te ajudando? Mesmo que teoricamente você ache que eu estou te incomodando, mas eu estou te ajudando. Mesmo que a pessoa não entenda isso. Por isso, nós não podemos nos eximir desse testemunho, porque implica em amar as pessoas, estarmos preocupados com o estado eterno das pessoas. Glória a Deus. Não é isso? Até porque nós temos oportunidade. Às vezes Deus dá oportunidade para nós. Às vezes você verdade. encontra com aquela pessoa 3, 4 vezes no dia, Deus está dando essa oportunidade para você levar a ela uma palavra. Isso. Irmão, mas eu não sei pregar, como o pastor falou. Convida na igreja. Manda o link do Manda culto. o link do culto. Hoje em dia, recursos são muitos. Nossa, são Deus. muitos recursos. Hoje ficou facílimo. Ficou muito fácil. Hoje com a internet, com a inteligência artificial, as barreiras são rompidas. Né? Igual a gente falou aqui, a dificuldade da língua. Hoje a gente tem um celular que tem um aplicativo que você coloca lá, eu quero falar isso para um rapaz que fala mandarim. Você escolhe lá mandarim, você fala em português e o celular vai falar para ele mandarim. Olha, ou seja, não há barreiras, né? Naquele tempo, se alguém quisesse pregar, tinha que pegar, né, o burrinho, a carrocinha, ou ir a pé e ir até a pessoa. Não tinha telefone, né? Não tinha outros meios. Ou escrevia uma carta e esperava a carta chegar. Hoje não, você pode fazer isso a qualquer momento, a qualquer hora, e para qualquer pessoa, né, do mundo, principalmente as pessoas que estão próximas de nós. Ou seja, hoje ninguém terá desculpa de não testemunhar do Evangelho. É verdade. Ninguém, entendeu? Mas que Deus possa nos abençoar, que essa lição possa nos tornar missionários, ganhadores de almas, Glória discipuladores Glória a Deus. e pessoas Glória a que Deus. vai entregar. Você se preocupa em entregarizar as pessoas que chegam na igreja, né? Perguntar o nome delas, o que elas fazem, quais são os dons delas. Você toca, aqui, irmão Jonathan, esse rapaz aqui sabe tocar, ele é assim, assado. Você está descobrindo que ela tem um dom, então você direciona, conversa com as pessoas que lideram os ministérios, conversa com os pastores, né, para poder, porque é muita gente. Então, assim, nós vamos ajudando as pessoas a se entregarizar, para que elas encontrem os seus lugares e elas possam servir ao Senhor da melhor Glória a maneira Deus. que Glória elas a Deus. quiserem e estiverem dispostas. Tá bom? Glória a Jesus. É um prazer muito grande, né, Mombil? Pode falar para os irmãos aí? Irmãos, é um prazer muito grande. Foi uma escola dominical maravilhosa com o pastor Jairo, né? Foi um prazer É uma gravar honra. com o pastor Jairo, com os irmãos no adulto. Primeira vez que eu gravo com os irmãos no adulto, é muito bênção. Fiquei muito feliz de estar com os irmãos e aprender juntos. Nós aprendemos juntos, porque todos nós somos missionários, como o pastor falou. Todos nós fazemos essas missões. Nós temos oportunidade de pregar para um amigo de trabalho, para um vizinho. Às vezes você tem um vizinho que está brigando muito com a esposa, com os filhos, desordenado. Vai lá, convida ele para fazer essa grande missão, essa grande bênção. Né? Que os irmãos tenham, né, uma bênção muito grande. Né? Que Deus continue a honrar os irmãos em tudo, se os irmãos forem fiéis ao Senhor. Amém? Amém. Amém, Bom, glória a Deus. Alan? Bom, irmãos, é um prazer enorme estar aqui com o pastor Jário e o presbítero Fabrício ministrando esse ensino maravilhoso nesta manhã. Faço das palavras dos irmãos as minhas. A gente tem essa grande missão, né, de cumprir o ID. E da forma que Deus nos deu o entendimento, a sabedoria, as novas ferramentas, seja a tecnologia, que nós possamos cumprir o ID,
Não há lugar, não há momento apropriado. Qualquer momento, qualquer lugar, seja no trabalho, em casa, seja na sua rede social. Você tem cumprido o ID na sua rede social? Você tem pregado o evangelho através das suas redes? Ou as coisas que você posta são coisas aleatórias que não traz benefício nenhum a ninguém? Em momento nenhum você fala de Deus, mas você se identifica como cristão, mas as pessoas não te reconhecem, porque o seu testemunho tem gritado outra coisa. Então, que nós possamos ali cumprir essa grande missão de proclamar o evangelho de Cristo. Nós estamos muito felizes, é uma honra estar com os irmãos aqui. Mombil, nosso presbítero, é Fabrício, né? Fabrício. Os irmãos, tudo me conhece como Bill. Todo mundo me chamei de Bill. A Ada fala o alto Bill, mas não, ele é baixo, né? O Paulão, nosso diácono, é um prazer estar com os irmãos, é uma alegria. Você é nosso, pastor. Pensa que prazer estar com você aí na sua casa, no conforto da sua casa, ouvindo a EBD. A EBD online é muito extraordinária, ela alcança, né? Muita gente. Deus abençoe você de outro estado, de outro país, aonde quer que esteja. Deus possa abençoar a sua família, seu dia. E hoje à noite, domingo, vem estar conosco para que possamos, né, receber de Deus, né? Ver os milagres do Senhor, as operações poderosas do Espírito Santo e ver Jesus salvar almas. Glória a Deus. O maior milagre, né, O pastor? maior milagre, a salvação. Deixa eu orar por você. Senhor, dê uma semana abençoada, Bendito domingo seja abençoado a tu, cada um Senhor. daqueles que estão ouvindo esta EBD. Nós abençoamos a todos. E se há alguém aqui que não conhece a Jesus Cristo, que agora pode entregar a sua vida a Cristo. Se há alguém que está desviado, Que haja essa que hoje salvação, volte para reconciliação Jesus. com o Senhor. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Deus abençoe Nós a amamos todos. demais. Amém. Amém. Irmãos. Deus abençoe.